Espírito Santo, nós te adoramos. Holy Spirit, we worship you. Louvamos o teu nome We praise your name. e te pedimos, flua no We nosso ask, meio. flow in our midst. Toque-nos com teu fogo. Touch us with your Toque-nos com fire, tua glória with your glory. e leva-nos a uma dimensão mais Take profunda. us to a deeper dimension. Revela-nos a face adorada. Reveal the face of Jesus. Revela-nos a beleza de Cristo. Reveal the beauty of Christ. Só o Senhor, Espírito Santo, Only you, Holy é Spirit, capaz de nos apresentar Jesus. it's capable to introduce us to Leva-nos Jesus. a Jesus. Take us to Jesus. Lidera-nos à presença de Jesus. Lead us to the presence of Jesus. Transforma-nos à imagem de Cristo. Transform us to the image of Christ. De glória em glória. From glory to De glory. glória em From glória. glory to De glory. glória em From glória. glory to A glory. mesma imagem. The same image. A imagem que o pecado distorceu. The image that sin has distorted. Mas através do Espírito, But through the Spirit, nós somos resgatados. we are rescued. E voltamos à imagem de And Cristo. we go back to the image of Christ. Obrigado, Espírito Santo. Thank you, Holy Spirit. Amém? Amen. Aplauda a presença do Espírito Give Santo. praise to the Lord. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar na Glory casa to do Senhor. God. It's so good to be in His home. Bendito seja o nome de Jesus. Praise be the Lord. Queridos, eu não posso usar a verdade de Deus para defender a minha verdade. Brothers, I can't use the truth of God to defend my own truth. Quando a verdade de Deus passa por mim, e When eu the uso truth a of verdade de God- Deus para defender a minha causa, When the truth of God passes through me and I use the truth of God to defend my cause, ela passa a ser a minha verdade now it's my truth e não a verdade de Deus. and not the truth of God. Nós precisamos perseguir e persistir em buscar sim a informação até que ela se torne uma revelação em nossa vida. We need to pursue and to seek the information so it becomes a revelation in our lives. E onde eu pego informações sobre Deus? And where do I get information about God? Aqui eu tenho informações. Here we have information Eu about tenho que God. perseguir as I need informações to pursue the que information os homens escreveram that man written através wrote do Espírito. through the Spirit. Eu tenho que perseguir I need to pursue até que se torne uma revelação. until it becomes a revelation. Até que se torne uma revelação. Until it do becomes a Espírito. revelation of the Spirit. Então, estude, So study, medite, meditate, mergulhe dive, dia e noite day and night nas Escrituras in the Scriptures até que se torne uma revelação. until it becomes revelation. Porque se você transfere uma informação sem revelação, Because ela if não you tem tr- vida. You transfer an information without revelation, Só there's no life. serão pontos, conceitos. Would just be concepts or points. Informação sem revelação não tem Information vida. without revelation. Então a informação no life. precisa da vida. So information needs life. E a vida está no Espírito. And the life is in the Spirit. Por isso que a informação sem revelação é perigosa. That's why information without revelation is dangerous. Pregar, Preach, informar, to inform, transferir, to transfer, transmitir vida. to transmit. Esse é o processo. That's the process. Nós pregamos, We preach, nós informamos, we inform, nós transferimos we e transfer, nós transmitimos vida. and we transmit life. Tem alguém comigo? Amen? Transmitir vida. We transfer Nós life. somos ministros de vida e não de informação. We are ministers of life and not of information. Nós somos ministros de vida e não de formação. We are ministers of life and not of information. Então você não está aqui diante de um palestrante motivacional. So you are not here before a coach. Ainda que tem muita motivação na Bíblia. Even that it's a lot of motivation in the Bible. Ainda que tem muita motivação. Even if there is a lot of Mas motivation in eu the não Bible. sou But um I'm palestrante but motivacional. I'm not a coach, someone to motivate Eu you. sou um profeta de I'm a Deus. prophet of God. E o profeta profetiza And the prophet a prophesies vida de Deus, the life of a God, palavra de Deus, the word of a Christ, presença de the Deus. presence of God, E o profeta, and the prophet, antes de ministrar as before pessoas, ministering the ministra a Deus. people, ministers God. Ministra To a God, Deus. to God. Então nós não ministramos a homens, So we don't minister man, nós ministramos a we Deus. minister to God. E Deus ministra os homens. God ministers man. Só a presença do Espírito Only Santo the presence of the Holy pode Spirit te convencer can convince you das informações que eu estou liberando of the aqui. informations that I'm releasing Então here. por isso eu peço a ajuda do Espírito, So I ask the help of the Holy porque Spirit, só Ele te because convence. only Him can convince us. Você está entendendo Are you isso? understanding? Nós somos ministros de vida. We are ministers of life.
trazendo revelações. bringing revelation. O objetivo de toda informação é trazer revelação. The objective of all revelation is to bring information. Não. Of every information is to bring revelation. Thank you. Agora eu tô entendendo, viu, mancho? Então o negócio tá... O negócio tá... agora tá mais estreito. Então, na realidade... So in reality, E que tipo de informações que trazem revelações? what kind of information brings revelation? Do Espírito Of the Spirit e vida da palavra. and life from the Word. A palavra é Espírito e vida. The Word is Spirit and life. A palavra é Espírito e vida. The Word is Spirit and life. Então, quando nós informamos When we inform debaixo da revelação do under Espírito, revelation of the eu Spirit, transfiro vida, I transfer life, Espírito e Spirit, vida. and life. Você precisa sair daqui You need to leave this place com mais vida do que você entrou. with more life than you came in. Espírito e vida Spirit and life vem sobre você. come upon you. Um dos maiores obstáculos da presença são os presentes. One of the biggest barriers of the presence are the Nós gifts. precisamos nos livrar dos estímulos que nós mesmos criamos para atrair a Deus. We need to get rid of the triggers that we created to bring God's presence. A igreja deste século tem criado estímulos The church of the century has created stimulation, estímulos, estratégias. strategies. Eles têm criado coisas They created things para atrair a presença, to attract the presence, para parecer que a presença de Deus está ali. to make it look like that the E presence as is there. pessoas estão viciando nisso, The people are addicted to it. viciando nos estímulos, They are addicted to strategies, nos presentes, to gifts, nas campanhas, in campaigns, nos negócios, in businesses, nos resultados. in results. Aí eu vou para a igreja And now I go to the church. procurando receber. I'm go there to E receive. aí eu vou para a igreja, And now I go to the church. o que é que eu vou ganhar hoje? What am I going to gain today? Qual a campanha de hoje? What is the campaign Qual a today? vitória de hoje? What is the victory of Qual a today? bênção de What hoje? is the blessing of Qual o today? milagre de What is hoje? the miracle of today? Qual o presente de What is hoje? the gift of O today? maior presente ele já te deu. The greatest gift O He maior already gave presente us. foi a vida dele The entregue na greatest cruz do gift was Calvário. His life on the cross. Então você precisa desfrutar So da you need presença. to enjoy His Você presence. precisa adorar a You need presença. to worship the Você presence. precisa You agradecer. need to thank Só pelo fato de estar vivo. just for the Só fact that pelo you're fato de alive. estar respirando. Just for the fact you are breathing. Agradeça. Think. E você não vem para a igreja And you do not come to the para church receber. to receive. Você veio You entregar. come to E give. você vem se entregar. And you come to give yourself. Se entregue. Give yourself. Entregue. Give Se yourself. renda. Surrender. Mude a sua mentalidade de Change your culto. mentality of service. Troque a sua mente Change your mind de pedinte. of a beggar. E pegue uma mente de intercessor. And take a mind of Uma intercessor. mente de, sabe, de provedor. A mind of a provider. Quem eu vou abençoar no culto hoje? Who I'm going to bless in the Quem que eu service vou today? abençoar? Quem que eu vou, Who I'm going to bless? o que eu vou fazer? What I'm going to do in Eu the vou dar service? alguma coisa. Am I going to give Porque something? Ele me deu. Because He gave Ele me to me. deu. He gave me E eu vou first. dar também. And I'm going to give Eu it vou me back. entregar. I'm going to surrender myself. Mas os presentes têm nos roubado. But the gifts has stolen us from Os Him. presentes têm nos roubado. The gifts have stolen them, Os Him from atrativos us. têm nos roubado. Os atrativos, The strategies, the attractions, as luzes, the lights, a fumaça, the smoke, o LED, the LED, o entretenimento the é entertainment o substituto diabólico para o avivamento. is trying to replace revival. A igreja não precisa de entretenimento. The church does not need attraction. A igreja precisa de arrependimento. We need repentance. E só quem consegue trazer isso para a igreja, And the only one that can bring this to the church, só quem atrai Deus para a igreja, the only one that can attract God to the church é o Espírito is Santo. the Holy Spirit. O Espírito Santo, The Holy Spirit que Ele mesmo deu that He gave to para us falar dele mesmo to speak about e Him para mostrar sobre Ele, and to show para Himself. mostrar Ele. Show Himself. Talvez o que você esteja vendo não é Deus, Maybe what you're seeing is not God. é fruto de estímulos, It's a fruit de of estratégias. strategies, Talvez attractions. muitas coisas que nós estamos vendo por aí Many things we're seeing around us. não é Deus, It's not God. é fruto de estímulos, It's fruit of de stimulation, coisas dos homens. of things of men. A minha pergunta é: My question to you is, quando o culto acaba, o que sobra? when the service ends, what's left? Quando o culto acaba, o que When the sobra? service ends, what's left? Eu não quero saber do teu culto do sábado à noite, eu quero saber do teu culto da segunda de manhã.
I don't want to know about your service of Saturday night. I want to know about your Monday morning. Eu quero saber do teu culto na terça, na I quarta, want to na know quinta. about Tuesday, Wednesday, Thursday. Então não é sobre o culto na igreja. So it's not about the service in the É church. sobre o culto do teu coração. It's about the service in your É heart. sobre uma vida de rendição. It's about a life of É surrender. sobre uma vida, sabe, de relacionamento It's about a life of e intimidade relationship com o Espírito and, Santo. and being humble Porque of intimacy Ele with the Holy quem Spirit. atrai a Deus. Because He attracts God. Por favor, não seja tentado a acender o próprio fogo. Please don't try to set your own fire. Light up your own fire. Não seja tentado a acender o próprio fogo. Don't try to light up your own fire. Deixa Ele acender o teu Let fogo. Him light it up. Deixa Ele mandar fogo Let em você. Him set the fire in Porque you. às vezes nós somos tentados a acender o próprio fogo. Because many times we are tempted to light up our own fire. E aí nós queremos produzir o que fomos chamados para atrair. And we want to produce what we're created to attract. A glória de Deus não se produz. The glory of God, it's not A produced. glória de Deus se The atrai. glory of God, we Você attract. precisa atrair a glória We de need to Deus. attract the glory of God. E eu atraio a glória de Deus. And I attract the glory of God. Sendo cheio do Be Espírito. filled with the Spirit. Então você não produz. So you don't produce. Você não acende o próprio fogo. You don't light up your O fire. mover de Deus não é imposto. The move of God is not O imposed. mover de Deus é perseguido. The move of God is pursued. Eu preciso crescer. I need to grow. Mas eu não preciso que as pessoas gostem disso. But I don't need people to like it. Eu preciso obedecer a Deus. I need to obey God. Mas eu não preciso que as pessoas gostem But I don't disso. need people to be pleased with. Quando você obedecer a Deus, você When you vai obey desagradar as God, pessoas. you're going to displease people. Quando você andar com Deus, When you walk with God, muita gente vai querer deixar de andar com você. many people will stop walking with you. Mas nós queremos manter os dois padrões. But we try to keep both patterns. É impossível ser amigo do mundo, It's impossible to be friends with the amigo do earth, mundo with the world, e inimigo e amigo de Deus ao mesmo tempo. and be a friend with God as A well. amizade com o mundo traz inimizade para com Deus. Friendship with the world, it brings Inimizade para com Deus. Você se torna inimigo de Deus. you become an enemy to the Lord. Eu não comecei a pregar ainda. I haven't started preaching yet. Eu só estou introduzindo I'm just introducing aquilo que eu tenho sentido no meu espírito. what I have been feeling in my Nós spirit. precisamos de um arrependimento genuíno That we need a true repentance, para desfrutar de uma presença verdadeira. so that we can enjoy a truthful Só presence. um arrependimento genuíno trará uma Only presença verdadeira. A true repentance can bring a truthful. Nós precisamos Presence. nos arrepender de verdade. We need to repent truly. Chorem os ministros, Cry the ministers, os sacerdotes, the priests, entre o alpendre e o altar. in the altar, E digam, poupa o teu povo a Deus. and say, God, Joel capítulo 2, versículo 13. Joel 12:13. Joel 2:13. Joel 2:13. Nós precisamos, sabe, desse entendimento de Joel. We need this understanding of Joel, Jejum, of fasting, humilhação, of humility, oração. of prayer. Joel diz, rasgai Joel os vossos said, corações e não as vossas vestes. Rip your hearts and not your clothing. Vestes fala de superficialidade. Clothing talks about being superficial. Coração fala de verdade. Heart talks about truth Interior. and interior. O profeta está dizendo, vamos ser The verdadeiros. prophet's saying, let's be truthful. Vamos ser genuínos. Let's be genuine. Vamos parar de rasgar as vestes. Let's stop ripping our clothing. Está apontando para um sacerdócio que rasga as vestes em It's sinal de pointing humilhação. to a priest that rips his clothing in E humiliation, colocam cinza na cabeça and they put ashes on their head em sinal de humilhação. as a sign of Mas o humiliation. coração está longe de Deus. But their hearts are far from the Lord. Então Joel está dizendo, precisamos mais de atitude do que de aparência. So Joel is saying we need more attitude than appearance. Rasgai os vossos corações, não as vossas vestes. Rip your hearts and not your clothing. Voltai para o Senhor, vosso Deus. Go back to your Lord, our God. Proclamai um jejum e uma assembleia solene. Proclaim a fast and an assembly. Nós precisamos entrar nesse lugar. We need to enter this place. Você está entendendo isso? Are you understanding this? Nós vamos precisar desse tempo We need to enter in this season de entendimento, of understanding, de arrependimento. of repentance. Tendo dito isso, eu peço que abram a Bíblia. Having said that, open your Bible. Abram as suas Bíblias. Open your Bible. Liguem as suas Bíblias Turn on your Bibles
Mateus capítulo 3, versículo 11. Matthew 3:11. Eu fico feliz de poder estar falando do Espírito Santo hoje, I'm happy to be talking about the Holy Spirit today porque a Trindade são 3 pessoas. because Trinity is 3 people. Quantos acreditam na Trindade? How many here believe in Trinity? Nessa igreja nós acreditamos na In Trindade. this church we believe in Trinity. Amém? Amen. Nós não somos unicistas. We are not unicists. Nós cremos no Deus Trino. We believe in in Trinity Até porque nós somos seres tricotômicos. because we are people. Tricotômico. We are divided in 3 parts. Come on, é desse jeito. Divided in 3 parts. Nós temos um corpo, We have a body, nós temos uma alma, we have a soul, nós temos um espírito. and we have a spirit. É por isso que a música, ela é tricotômica também. That's why the song is also has 3 sides to it: Melodia, harmonia e ritmo. melody, harmony, and rhythm. Então por isso que a música mexe com as partes do ser humano. That's why the song touched the places of man. É por isso que o adorador que caiu da eternidade, Deus, o Pai, procura os verdadeiros adoradores. That's why a worshiper fell in humanity, but the Lord seeks truthful worshipers. Porque a música mexe com o ser humano. Because music moves man. A melodia mexe com o espírito. Melody shifts our spirit. A harmonia mexe com a alma. Harmony changes our soul. Bota uma harmonia menor para mim, menor. Put like a harmony, low or harmony. Harmonia menor, já Low. vai na alma. It goes to the soul. A alminha já começa já The soul. a melodia, a harmonia quando você vai na menor, Harmony, when it's low. vai mexendo com a alma. When it goes to low, the soul, you start to messes with the soul. E o ritmo? And the rhythm. Já começa a balançar a perninha, né? You start like to Hã? move your feet. Desembarca o vaso, Jesus, enche ele de azeite. Samuel gosta, né? It's like clap. Então, a música tem 3 partes. So songs, they have 3 parts. O ser humano tem 3 partes. The humans have 3 parts. E Deus é trino. And God is 3. Ele é pai, His Father, ele é filho, His Son, ele é espírito. and His Spirit. Agora, por que eu estou feliz de estar falando do espírito? And why I'm so happy to be talking about the Spirit. Porque veja bem, See, tem o pai, there's the Father, tem o filho. there's the Son, E onde está a representatividade da mãe? and where is the Mother represented? O Espírito Santo é a maior representatividade da maternidade de Deus. The Holy Spirit many times represent the motherhood of God. O profeta Isaías diz: ainda que, Prophet Isaiah says, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho o abandone, eu jamais te abandonarei. even that a mom that is breastfeeding her son gives up on her son, Ele está dizendo também: sou tua mãe. I will never give up on you. I'm also your mother, he's saying. Você tem dificuldade de entender isso? Is it challenging to understand? Deus é mãe, Rafael. God is a mother too. Deus é tudo God is everything em todos. in all of us. Ele é o que você precisar que ele He seja. is what you need him to be. Se você tem carência de maternidade, ele é a tua mãe. If you need motherhood, he's your mother too. Se você tem carência de paternidade, ele é o teu pai. If you're lacking fatherhood, he's your father. Se você tem carência de um irmão, ele é o teu irmão mais velho. If you need a brother, he's your oldest brother. Ele é Deus. He's God. E o Espírito Santo, Holy Spirit, ele representa he represents a parte doce de Deus. the sweet part of God. Ele representa a parte doce de Deus. He represents the sweet part of God. Olha o texto de Mateus. See the text of Matthew Mateus 3:11. 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento,
Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele He vos will batizará baptize you com o with Espírito the Holy Santo Spirit e com fogo. and fire. Nós estamos aqui diante de um tempo de transição, We are here before a time of transition aonde where um profeta que estava profetizando no the deserto prophet that was prophesying in the desert está anunciando um novo tempo. is announcing a new season. E dentro do anúncio do novo tempo, And within this announcement, ele anuncia um novo tempo. he announces a new time. É um tempo, It's a time no tempo, no tempo. within the time. É João It's John falando de Cristo talking about e Christ do Espírito. and of the Spirit. Então são 3 dispensações aqui. So it's 3 dispensations. João está dizendo, olha, veio um maior do que eu. God is saying there is one bigger than me Eu não that's sou digno coming. de desatar suas sandálias, I can't de tirar suas sandálias. untie his sandals. Mas ele, But him que é mais poderoso do que eu, that is more powerful than me, ele vai trazer um batismo diferente do meu. he will bring a baptism that's different than mine. Ele vai trazer um batismo diferente do meu. He's going to bring a baptism that is different than O mine. batismo que ele vai trazer His baptism é do Espírito Santo. is of the Spirit, the Holy é Spirit, fogo. and it's fire. Eu mergulho vocês em água, I help you to dive in water, mas ele vai mandar fogo em vocês. but he will send fire to you. Porque o fogo completa a água e a água completa o fogo. Because the fire completes the water, and Então the water João está completes the falando de fire. um novo tempo. So God is talking about a new season. E aí no Evangelho de João, no capítulo 14, And in the Gospel of John, in chapter 14, versículo 24. verse 24, Aí depois da manifestação, after the manifestation da aparição de Cristo, of the appearance of Christ, aí Jesus começa a falar. then Jesus starts talking, E Jesus libera essas palavras. and he releases these words. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Those that do not love me, they don't keep my words. João 14, 24. John 14, 24. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai, And the word that you are listening is not from me, it's from my Father que me enviou. that sent me. Isto eu vos tenho dito, And I have said this to you estando ainda convosco, while I'm still with you. mas o Consolador, But the Comforter, o Espírito the Santo, Holy Spirit, a quem o Pai enviará em meu nome, the one that the Father will send in my name, esse vos ensinará todas as he will coisas teach you all things, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. and it will make you remember everything I have said. Escute, Listen, João anuncia Cristo, John announced Christ, Cristo anuncia o Espírito. Christ announces the Spirit. João anuncia Cristo John announced e Christ, Cristo anuncia o Espírito. Christ announced the E Spirit. Jesus está dizendo, as palavras que eu digo, And Jesus is saying the words that I have said, Ele vai afirmar he will reaffirm, e Ele vai trazer a memória de vocês. and it will bring back to your memory. Por isso eu falei da importância da palavra, That's why I talked about the importance of the da word, informação of the information, com a revelação. with the revelation, Porque o próprio Cristo falou. because Christ himself Tudo taught. que eu estou falando vai precisar dele para ensinar vocês. Everything that I'm saying, you're going to need him to teach you. Eu estou falando para vocês, I'm talking to you, mas ele virá but he will come, e ele vos lembrará, and he will remind e you, ele vos ensinará and he will teach you, e lembrará vocês and he will remind you todas as palavras que eu vos ensinei. all the words I have taught you. Ou seja, So existe um trabalho there is a work em unidade. in unity, O Pai, the o Father, Filho the Son, e o Espírito the Spirit, trabalhando working para que nós sejamos so edificados, that we can be edified, trabalhando para que nós voltemos à imagem dele. so we can go back to his image. Porque como nós lemos no texto de 2 Coríntios capítulo 3, Because just like we talked in the text of 2 Corinthians no culto chapter passado, 2, last service, nós lemos que Paulo falou we
read that Paul said que nós somos transformados de glória em that we glória, are transformed from glory to a glory mesma imagem to the image pelo Espírito. by the Spirit. A imagem The image que o pecado distorceu. that sin has distorted. E agora nós temos acesso de volta a Now we ela have new access pelo relacionamento com o Espírito through the Santo. relationship with the Spirit. Aprendendo sobre o caráter de Cristo, Learning about the character of Christ. aprendendo sobre a vida de Deus, Learning about the life of God. aprendendo sobre os preceitos eternos Learning de about Deus, the eternal principles of God através do seu Espírito. through His Spirit. Por isso é impossível That's why it's impossible se relacionar com Deus sem o Espírito. to relate with God without the Spirit. O Espírito é quem nos conecta a Deus. The Spirit is who connects us to O God. Espírito é quem nos conecta ao Pai. The Spirit is the one that connects us to the Father. Por isso Jesus disse, é necessário que eu vá. That's why Jesus said it's necessary that I go. Porque quando eu for, Ele virá. Because when I go, He will E Ele come vos ensinará. and will teach you. Ele vos guiará. He'll guide you. Ele vai orientar vocês He's gonna guide you em toda a verdade. all truth. Por favor, igreja, Please, church, não viva sem o Espírito do not Santo. leave without the Holy Não Spirit. ande sem o Espírito Do Santo. not walk without the Holy Não Spirit. coma sem o Espírito Do not Santo. eat without the Holy Não Spirit. durma sem o Espírito Santo. Don't sleep without the Holy Não Spirit. acorde sem o Espírito Don't wake Santo. up without the Holy Spirit. Os homens no Antigo The Testamento men of the Old Testament, valorizavam os encontros com Ele. they gave value to the encounters of the E nós Spirit. desvalorizamos a presença dEle em And we nós. don't give value to His presence in the midst of us. Esses homens tinham encontros com Ele. These men, they had encounters with Him. E a Bíblia diz que eles morreram sonhando And the dia Bible says that they died dreaming dessa promessa se cumprindo. of having this promise fulfilled. E eles viram de longe. And they saw from far. Eles não acessaram. They didn't access. Eles não possuíram. They didn't take it over. Eles não tiveram privilégio. They didn't have the privilege. Ah, irmão, Abraão não teve privilégio. Abraham didn't have the privilege. Moisés não teve o Moses privilégio. didn't have the privilege. Ah, irmão, Isaías não teve o Isaiah didn't privilégio. have the privilege. Elias não teve. Elijah didn't have Eliseu it. não teve. Elisha didn't Jeremias have it. não teve. Jeremiah Micaías didn't não have it. teve. Abacuque não teve. Habakkuk didn't have it. Mas você But tem acesso. you have access. Você tem o You have privilégio. the privilege. Você tem a condição. You have the E condition. você despreza o Espírito. And you forsake the Não Spirit. desprezais o Espírito. Do not forsake the Spirit. Não extingueis o Espírito. Do not let the Spirit extinguish. Ele é acessível. He's accessible. Ele é disponível. He's available. Jesus está dizendo: Jesus is saying, ei, hey, Ele virá. He will come. Ele virá. He will come. O Pai vai enviar The Ele Father will send Him em meu nome, in my name para que Ele vos ensine so that He todas can as teach coisas. you all things. Nós devemos estudar o máximo que pudermos. We need to study the most we can. Estude o máximo. Study the most. Mergulhe o máximo. Dive the most. Leia livros. Read books. Pesquise. Research. Estude. Study. Mas é através do Espírito que vamos It's through the praticar o que Spirit estudamos. that we're going to practice what we study. Nós só conseguiremos We can only praticar o que estudamos. practice what we study, Entender o que estudamos. understand what we Com study relacionamento with a com a relationship pessoa do Espírito with the Santo. person of the Holy Spirit. Ele vai nos conectar com a He will palavra. connect us to the Word. Ele vai fazer. He Vai trazer sentido à will palavra. bring meaning to the Word. Quantas vezes eu li alguns textos How many times I read some texts e eu disse: Espírito Santo, me ajuda a and I said, entender Holy isso. Spirit, help me to understand. De repente, Suddenly, a coisa salta dentro de mim. that thing jumped. Outro Inside of me. dia eu estava lendo um texto Another day, I was reading a text, e o texto diz: a alegria do Senhor é nossa força. and the text says, "The joy of the Lord my strength." E eu disse: Deus, And como I said, assim, cara? God, how? A alegria do Senhor é nossa The força. joy of the Lord my strength. Ah, legal, mas como é que isso Cool, funciona? but how does that work? O Espírito Santo disse: The Holy Spirit said, filho, Son, esse texto está dizendo o this seguinte: text is saying, me faz sorrir que eu te fortaleço. make me smile that I'm going to strengthen you. Give you strength. É isso? Wow, that's it? Ele é. Yes. E quando você me entristece, você fica fraco. And when you bring me sadness, you become weak. Quando você alegra a Deus, When you bring joy to God's heart, você é fortalecido. you are strengthened. Quando você entristece a Deus, When you bring sadness, você é enfraquecido. you become weak. Então tem coisas que saltam no teu espírito So there are things that jump your spirit com a revelação. with revelation. E Jesus anunciou. And Jesus announced, Jesus apontou para ele. Jesus João pointed, apontou para Jesus.
John appointed to Jesus Jesus. apontava para o Espírito. Jesus pointed to the Spirit. Em Atos capítulo 1, In Acts 1, versículo 8, verse 1:8, ele disse, mas recebereis poder you will receive power ao descer sobre vós o Espírito Santo. when comes upon you the Holy E Spirit. sereis minhas testemunhas, And you will be my witnesses tanto em Jerusalém, in Jerusalem, como em Judéia, in Judea, como em Samaria in Samaria, e até os confins da and terra. until the end of the earth. O que é que essa palavra está dizendo? What is this word saying? Que tipo de poder é esse? What kind of power is this? Que tipo de poder é What esse? kind of power is É o this? dunamis de Deus. É o It's the dínamos dunamis de of Deus. Deus, Esse of poder God. This power é muito mais do que um tremelique. so much more than shaking. É muito mais do que choro. It's much more than É crying. muito mais do que cair no chão. It's much more than falling on the Receba ground. poder. Receive power. Receba poder. Receive power. Receba! Receive. Não é o poder da emoção. It's not the power of É o emotion. poder da transformação. It's the power of transformation. Esse poder This power vai fazer você ser testemunha. to make you a witness. A palavra testemunha é a mesma palavra de mártir, irmão. The word witness is the same word of a martyr. Esse é um poder tão violento que você morre por It's isso. such a powerful power. É um poder que traz entendimento. It's a power that brings É um understanding. poder que ilumina a tua mente. It's a power that É enlightens um your poder que mind. traz coragem, That brings que courage. traz ousadia. That brings Porque boldness. eu não recebi espírito de Because I have covardia, not received a spirit mas of fear, espírito de coragem, but a spirit of espírito de boldness. ousadia. A spirit of E ele diz, mas boldness. recebereis poder. But you will receive power. E o que é que esse poder vai trazer? And what this power gonna do? Entendimento, Understanding, sabedoria, wisdom, conhecimento. knowledge. Para quê? For what? Para falar sobre ele. To speak about him. Jesus disse, não saio de Jerusalém. Jesus said, I will not leave Jerusalem. Fique em Jerusalém. Stay in Jerusalem. Por quê? Why? Não adianta ir falar de Cristo sem o poder do Espírito. You can't talk about Christ. It's not worth it without the power of God. Não sou eu que estou dizendo, irmão. It's not me that is Jesus saying. disse, não saio Jesus daqui. said, do not leave this place. Eles estavam doidos para ir para todo canto. They really want to go Não, anywhere. ficar em Jerusalém. But he said, stay in Jerusalem. Ficar em Jerusalém. Stay in Jerusalem Até que, até que until venha a come capacitação, upon you the capacity, a capacitação, venha come o revestimento, the power de sabedoria, of wisdom, de poder, of power, de conhecimento, of knowledge, para que você seja testemunha. so there can be a witness. Jesus sabia a morte que cada um deveria de morrer. Jesus knew how each one would die. É tanto que num dia, numa conversa, isso incomodou os discípulos. One time in a conversation, this stirred the disciples. Jesus fala em João capítulo 21, ele começa a falar da morte de cada um. Jesus talked in John chapter 21 about the death of each one. E ele não fala nada sobre João. And he doesn't say anything about John. E Pedro fica incomodado e diz, e este, Senhor? And Peter was wondering, and how about this one? Porque João ficou de fora. Because John was left out. Eu fiquei pensando outro dia, por que ele falou da morte de todo mundo, menos da de João? And I was thinking, why did he talk about each one's death and didn't talk about John? Porque ninguém mata quem já morreu. Because you can't kill someone that has died already. João foi o único discípulo que permaneceu na cruz. John was the only disciple that stayed at the cross. Então João já tinha entregado a vida dele ali. So John had already given his life there. E Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. And Jesus said, anyone that wants to gain their life will lose it. Mas aquele que quiser ganhar, But those that want to aquele que gain perder a it, sua vida por amor de mim vai achar. those that lose their lives for my love, they will gain it. Quando prenderam Jesus, When they arrested Jesus, todo mundo correu, everyone fled menos João. except John. João ficou ali. John was there, Se fosse para remained. morrer junto, ele estava ali. He was ready to die together. Pedro prometeu que ia até o fim e Peter fugiu. promised that he would go to the end, and he fled. João não dizia nada. John didn't say anything. Ele só fazia isso. Ó. He just did that. João só deitava a cabeça no colo de Jesus. John just rested his head on the lap of Jesus. Intimidade é mais do que palavras. Intimacy is much more than words. Intimidade é relacionamento. It's relationship. Intimidade é vida na vida. Intimacy is life in your daily life.
Então, João entrou tanto na intimidade com Jesus So John entered so much intimacy with Jesus que ele entregou sua vida. that he gave his life Ele não fugiu. and he didn't flee. Então, isso causou um desconforto no meio dos So this discípulos. caused a discomfort. Mas Jesus, quando ele diz, fiquem em Jerusalém, But Jesus, when he says, stay in Jerusalem, não se ausentem daqui, do not leave this place até que ele venha. until he comes. Porque eu vou, Because I'll go, mas ele virá. but he'll come. Eu vou, I'll go, mas ele virá. but he'll come. É interessante, Robson, It's que Mateus interesting. capítulo That Matthew 13, chapter 13, depois que Jesus after Jesus pergunta, que dizeis os homens que eu sou? asks, what do people say that I am? E Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? And Peter says, you're Christ, the Son of God. Logo depois, Just after, Jesus começa a falar o plano da morte dele. Jesus started to explain about his death, the plan. E Pedro diz, não, Jesus, isso não vai te acontecer. And Peter says, hey, this is not going to happen to you. Jesus diz, para trás de mim, And Satanás. Jesus said, behind me, Satan. Tu conhece das coisas dos homens. You understand things of man. E aí quando Jesus repreende Satanás, And when Jesus rebuked Satan, porque Jesus é assim, Jesus like this. ele repreende o diabo e fica com a pessoa. He rebukes Satan and stay with the person. A igreja repreende a pessoa e fica com o diabo. Ah, não, eu tô brincando. The church sometimes rebukes the person and stay with the Satan. E depois dessa situação, And after the situation, Jesus diz assim, ó, Jesus said like this. cara, isso me deixava intrigado. This makes me, wondering. Mateus capítulo 13. Matthew 13, E no versículo 14 ele diz, no Verse capítulo 4. 14 ele diz, chapter 14. nem todos passarão pela morte até me virem voltar no meu reino. Not all of them will go through death without watching me first come back from my kingdom. Nem todos morrerão antes de me ver voltar no meu reino. Not all will die before seeing me come back from my kingdom. Esquisito isso, porque eles morreram. It's weird because they died. Sim ou não? Yeah, yes or no? Eles morreram, sim ou não, irmão? They died, yes or no? A promessa não se cumpriu? The promise was not fulfilled. Ele disse, nem todos aqui vão morrer antes de me virem voltar no meu reino. It said not all. Nem todos. Not all of you will die before you see me coming Ou back seja, pode ser que from my alguém, kingdom. algum morra sem ver. He said, yes, some will die maybe without seeing. Morreu sem ver. One died without seeing. Judas morreu sem ver. Judas died. Jude died without seeing him. Judas. Bora, macho, bora. Judas. Judas não viu. Judas did not see. Ele tá nervoso que o sogro dele tá aqui hoje. O sogro e a sogra tá aqui hoje. A sogra dele tá aqui hoje, ele tá meio nervoso. Do que Jesus está falando? What is Jesus talking about? Vão me ver voltar. Will see me come back. Jesus morreu. Jesus died. Eles não viram. They didn't see. Mas em Atos capítulo 2. But in Acts 2, Abra sua Bíblia, Atos 2. open your Bible, Acts 2. É uma promessa de Jesus. It's a promise of Jesus. Ei, vocês não passarão pela morte Hey, you're not going to go through death até me virem voltar. until you see me come back. Atos 2. Acts 2. Atos 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga, no mesmo lugar. Say in the same place. De repente veio do céu um som. Diga, um som. Say a sound. Como de um vento impetuoso. E encheu a casa. Diga, a casa. Say the home. Onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando dos judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus estes homens que estão falando? Como estamos ouvindo cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes, todos temos ouvido a nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Todos maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Escute, irmão. Listen, Eles estavam reunidos, they were united. esperando na promessa de They Jesus. were waiting the promise of Jesus. E Jesus disse: ei, nem todos vão morrer sem antes me ver voltar. And Jesus said, many of you will not die before you see me come. E Jesus subiu aos céus. And Jesus ascended to heaven. Jesus subiu aos céus. Jesus ascended to heaven. E passado And passing alguns dias, a few days, o Espírito volta nesse dia. their spirit came back. E o interessante é que eles This day. escutam um som, Pietro. And they hear a sound. Por quê? Why? Porque primeiro você escuta. Because first you hear, Primeiro você escuta, first you listen, para depois você ver. so that after you can see Eles it. escutaram um som, They listen como to a de um sound vento impetuoso. like a mighty wind. E de repente, And suddenly, eles começaram a ver. they started seeing Porque toda transição why every transition, tem um novo som. there's a new sound. Toda transição Every transition, traz um novo som. it's a new sound. Igreja, se prepare para ouvir um novo som. Hey church, prepare yourselves Se to prepare hear para ouvir um novo a new som. sound. A igreja vai parar de Church, prepare cantar yourself. The church will stop cânticos da singing alma. Songs A of your igreja vai soul. parar de cantar sobre The suas church will stop feridas, singing about their wounds, sobre suas about their necessidades. necessities. E a igreja vai And the cantar do church céu. will sing about A igreja heaven. vai cantar da The church eternidade. will sing about A igreja eternity. vai cantar sobre a The cruz. church will sing A about igreja the vai cantar cross. sobre a The ressurreição. church will sing about A igreja vai cantar resurrection, sobre a palavra. about word, Vai cantar sobre Cristo. about Christ, Cristo. E a Christ, sua beleza. and His E a beauty, sua glória. and His E a sua glory, grandeza. and His E a sua greatness, humildade. and His E a sua humility, santidade. and His E o seu holiness, poder. and His E a sua power, majestade. and His E a sua majesty, glória. and His A glory. igreja vai The cantar church will sobre sing Cristo. about É o Christ. tempo It's a da time igreja of the se tornar church cristocêntrica, to be centered in cheia do Christ, Espírito Santo. filled with the Um Spirit. novo som A new está sound vindo sobre Kansas is City. coming over Kansas Um City. novo som A new está sound vindo sobre a is terra. coming over É um earth. som de avivamento. A sound of, É not um a sound of som de revival, transformação. a sound of revival, É sound um of som de transformation, quebrantamento. a sound of É o humility. som dos pais aos filhos. It's a sound from father dos to the filhos aos son, pais. and from the sons É o to the espírito de fathers. Elias. It's the spirit É of o espírito de Elijah. Elias. It's the spirit of Elijah. Paternidade, Fatherhood, revelação, revelation, caráter de character Deus, of Christ, vida de Deus. life of God. Tem alguém comigo Is there aqui? anyone with me tonight? Se você não receber isso, eu recebo só, irmão. If you don't receive, I'll receive alone. Mas existe um tempo novo. But there is a new season. Existe um tempo novo. There's a new season. Existe um novo som. There's a new sound. Para de reclamar. Stop complaining. Para de murmurar. Stop complaining. Para de buscar a igreja ideal. Stop trying to seek the Ela não idea of church. existe. Doesn't exist. Não existe a igreja ideal. Doesn't exist. O que existe é a The igreja idea of church. verdadeira. It exists a Uma real, a igreja truthful church, bíblica. a biblical Uma church, igreja genuína. a genuine church, Cheia de homem pecador. full of sinners, Cheia de pessoas erradas. full of wrong people, Mas que se humilham no but altar. that humble themselves before Mas the que altar. diz: poupa o teu povo, ó Deus. Poupa o teu povo, ó Deus. Please, God, take care of your people. Homens que não dão desculpa. Men that do not give excuses. Homens que assumem a culpa. Men that take over the Homens que se blame. colocam na frente da sua casa.
Men that position themselves before, Homens que- in front of their home. que discipulam os seus filhos. Men that disciple their children. Uma igreja de verdade. A truthful church. É um novo som. It's a new sound. Eu escuto um novo som. I hear a new Eu sound. escuto um novo som. I hear a new sound. E eles viram. And they saw. Eles viram. They saw. Agora eu fiquei pensando. And now I'm thinking, Por que eles viram línguas de fogo? why did they see tongues of fire? Por que não espada de fogo? Why not swords of fire? Por que não pé de fogo? Pé. Pé de fogo, pé. Why not feet of fire? Por que não orelha de fogo? Why not ears of fire? Por quê? Why? Por que não mão de fogo? Why not hands of fire? Por que língua de fogo? Why tongues of fire? Porque em Pentecostes Because of o Pentecost, Espírito Santo está descendo the Holy Spirit is coming down para trazer muito mais do que emoção, to bring much more than emotion, para trazer o que se perdeu, to bring what was lost, o que se perdeu na Torre de Babel. what was lost in Babel, Na Torre de Babel, in the Tower of quando Babel. os homens queriam construir um reino para si, When men wanted to raise a kingdom for uma themselves, torre para subir aos a céus, tower to ascend to heaven, veio confusão. a confusion came. Mas em Pentecostes, But in Pentecost, quando os homens se juntaram when men got together para esperar o reino de Deus, to wait the kingdom of God, ele veio para trazer compreensão. Para trazer compreensão, he came to bring comprehension, revelação, revelation, entendimento. understanding. Então o que se perdeu em Babel So what was lost in Babel se achou em was Pentecostes. found in Pentecost. Por isso língua. That's why tongue. Em Babel eles perderam a língua. In Babel they lost the tongue. Em Babel eles perderam a In língua. Babel they lost the A tongue. comunicação. The communication. O recado em Pentecostes é: What Pentecost means. estou trazendo de volta a communication. I'm bringing back communication. Eu estou trazendo de volta a comunicação. I'm bringing back communication. É tanto que o primeiro sinal é eles compreendiam uns aos outros That's why the first sign is that they understood each other na sua própria língua. in their own tongues. Você sabe o maior sinal do avivamento no fim dos Do you know the tempos? biggest sign of revival at end times É o batista de mão dada com o assembleiano. is the Baptist together with the Assembly of God person. É o arminiano junto com o calvinista. Armenian with the Calvinist, De mãos dadas. holding hands. Isso vai ser o maior, And this will be the a maior greatest marca do avivamento. mark of A revival. restauração da The língua. restoration of the A tongues. restauração da The comunicação. restoration of communication. Porque o que nos une Because what unites us é maior do que o que nos is separa. greater than what separates A us. cruz nos une. The cross unites us. Cristo nos une. Christ O unites us. Espírito nos The une. Spirit unites Então, us. I don't care about your theology. Então, eu não me importo com a tua teologia. Eu quero saber o Espírito que habita em você. I want to know the Spirit that is in you. Eu quero saber o Espírito que habita em I want você. to know the Spirit that's in you. Ah, pastor, mas eu acredito que Jesus só vem Pastor, depois da tribulação. I believe that Jesus only come after tribulation. Ah, pastor, mas eu acredito que Jesus vem antes da tribulação. I believe that it comes before. Ah, pastor, eu acredito que uma vez salvo, salvo para So sempre. I believe that one time saved for Então tá always. bom, infeliz. Fica aí, salvo, fica aí, tá salvo. Então tá stay bom. there, Mas stay where respeite you os are. outros que estão buscando salvação também, But desgraçado. also wait for those that are waiting for salvation. They're seeking salvation. Toma uma aguinha. Toma aí. Toma minha água. Toma aí. Vamos tomar uma aguinha, né? O cearense está saindo aí. Uma aguinha. Nem posso beber muita água, mas tá bom. O bichinho tá funcionando pouco, né? Então tem que beber pouca água. A maior marca do avivamento é a compreensão. The greatest mark of revival is comprehension. Por que o espírito de Elias vai converter o coração dos pais aos filhos? Why the spirit of Elijah will convince Porque a maior guerra dessa the geração heart é of a the father to guerra the sons. geracional. Because the biggest war of this season is generational. A garotada high-tech, The guys that are high tech, the kids, a galera do chat GPT, the guys of ChatGPT, a galera da internet, the guys of internet, não está conectando com a geração, they're not connecting with the generation com a geração dos velhos. of the old people. Mas o avivamento, meu lindo, But the revival, my friend, Joel capítulo 2, Joel chapter 2 aponta para jovens,
points to aponta young para people, crianças points to kids, e aponta para os velhos. points irmão. to old people. Os velhos vão sonhar. The old people will dream. Os bichinhos vão estar deitados, mas vão They participar. will be laid down, but they're going to Então participate. não exclua os velhos. So don't exclude the Nós old people. precisamos dos cabelos We brancos. need the white hairs. Nós precisamos da experiência dos velhos, We need the experience of the old people, da força dos jovens of the strength of the young e da people, pureza das and the crianças. purity of the kids. Nós precisamos We need da força, of the strength, da experiência the e experience, da pureza. and of purity. Isso é avivamento, irmão. It is a revival. Os jovens terão visão. The young people have Os vision. filhos e filhas The sons profetizarão. will prophesy. E os velhos And the sonharão. old people dream. Tem alguém comigo Is there aqui? anyone with me here tonight? Esse é o avivamento. This is revival. Abençoado. Blessed. Continue mandando os estudos, abençoado. Keep sending the studies. Continue chamando o povo para estudar. Keep calling the people to study. Nós temos que conectar We need gerações. to connect the generations. E só o Espírito Santo vai fazer isso. Only the Holy Spirit can do that. Eles se compreendiam, Samuel. They understood each other. Nós não estamos nos compreendendo nem dentro de casa mais. We're not understanding ourselves, even inside our home. A mulher não compreende mais o marido. The woman do not understand O their marido não husband. compreende mais a mulher. The husband does not understand their woman. Os filhos não compreendem os pais. The sons do not comprehend their parents. Falta o Espírito Santo. It's lacking the Eu Holy profetizo a Spirit. tua casa cheia do I Espírito Santo. prophesy your house filled of the Holy Todos Spirit. se compreendendo. Everyone understanding Falando a themselves. mesma língua. Talking the same language. De formas diferentes. Of different way, in different De ways. formas diferentes. Different ways. No chat GPT One in e ChatGPT, o outro no jornal de papel. one with the newspaper. Mas nós vamos nos compreender. But we're going to comprehend. Porque o Espírito Santo está sobre nós. Because the Holy Spirit's upon Não, us. não, não, não. Sorry. Ele não está sobre, ele está inside of It's you. not up over us, He's inside Ele of está us. dentro de você. He's inside of É us. por isso que Jesus disse: That's why Jesus said, dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João. those that were born from women, no one is greater than John. Mas o menor no reino é maior do que João. But the least in the kingdom is greater than John. O menor no meu reino é maior do que João. The least in my kingdom is greater than Porque John. Jesus fala de João para trás. Because John's talking about from John to before, O Espírito vinha sobre eles. to old. The Spirit would come upon them. De João para trás, John back, ele vinha sobre. he would come over. De Cristo para hoje, From Christ after, ele vem dentro de he nós. would come inside. Ele vem dentro He de would nós. come inside. Por isso o menor no reino é maior do que João. That's why the least in the kingdom is greater than John. Porque de João para trás, Because from John back, ninguém foi a habitação do Espírito. no one was a temple of the Spirit. De Cristo até hoje. From Christ to today, O menorzinho que reconhece Jesus the como least they Salvador recognize their Jesus as their passa Savior a ser a habitação do Espírito. will be a dwelling place of the Passa a Spirit. ser a habitação do Espírito. Will become a dwelling of the Spirit. Então que venha o batismo de entendimento. So that a baptism of understanding can come. Batismo de compreensão. A baptism of comprehension. Geracional. Generational. As igrejas se juntando. Church getting together. Os pastores se unindo. Pastors getting Isso together. vai ser a maior marca do avivamento. This will be the Pastores se greatest unindo. mark of the revival. Pastors getting together. Porque um pastor não tem medo do diabo. O pastor Because tem a medo do outro pastor pastor. does not fear the devil, they fear another pastor. Outro dia foi um pastor tomar café comigo. Eu perguntei, cara, quer abrir uma igreja? Eu te ajudo. Another day, a pastor came to talk to me and I asked him, hey, do you want to open a church? I'll help you. Ele ficou em choque. Ele ficou assim, He me was olhando shocked. assim. Achando que, rapaz, esse cara é doido. And I think he was thinking like, this guy's Eu crazy. prefiro ajudar a abrir uma igreja do que abrir um prostíbulo, irmão. I prefer to help to open a church than to open like a bad place. Bad place não, prostíbulo. Cabaré. Prostíbulo, cabaré, casa de prostituição, a zona. An immoral place. Red place. A red district. Red District. Red district. Eu sei, não sei por que esse nome aí, mas eu ouvi em algum lugar. Mas escute. O que eu estou Listen. falando aqui é muito sério. What I'm saying here is very serious. O avivamento vai juntar líderes de adoração, Because revival is going to get pastores, worshipers, pastors, pais, filhos. fathers, sons.
vai haver uma compreensão, will come a comprehension, um entendimento. an understanding. Eles começaram, Robson, a olhar e disse: They started to look, que doideira é essa, cara? what is going on? Esse cara não é da Capadócia? This guy from this other land. Esse cara não é da Fenícia? This guy's not from this other country. Esse judeu, como é que eu entendo? Eu tô This entendendo. Jewish person. Eu tô How am I entendendo. understanding? Eu tô entendendo. How am I Eu understanding? tô entendendo. I'm understanding. Eu tô entendendo. I'm understanding. Ah, irmão, quando o Espírito Santo vem, você vai entender. Brothers, when the Holy Spirit comes, you Você vai understand. entender. You understand. Sabe de onde vem a divisão? Do you know when, from where division Da comes falta from? do Espírito Santo. From the lack of the Spirit. Aí entra a carnalidade, And then the flesh entra o comes meu in. achismo, It comes what I think. mas quando nós nos unimos no Espírito, But when we get together in the Spirit, nós vamos nos compreender. we will comprehend Nós ourselves. vamos entender uns aos We will outros. understand ourselves. Amém. Amen. E para a gente terminar, And first to finish, Efésios capítulo 1, Ephesians chapter 1, versículo 9. verse 9. Efésios 1, 9. Ephesians 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo, versículo 9, tá? Versículo 1 de Efésios, versículo 9 do capítulo 1. Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Preste atenção. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Pega a visão, irmão. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual, olha o que ele é, irmão, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Isso é forte demais, irmão. So powerful, brothers. O penhor da nossa herança, irmão. The deposit of guarantee, O selo. the seal. Você sabe o que é o penhor? Do you know what is the deposit? É a garantia It's the guarantee que alguém vai voltar e buscar aquilo que tem valor. that someone's going to come back and get back what is of value. O penhor, irmão, é alguém deixa algo contigo A deposit is that you leave something to e para someone, provar que vai voltar, deixa algo muito valioso. and to bring that, to make sure that they will come back, they E leave diz, olha, something very worthy. Eu vou penhorar isso aqui. I'm going to give this as a deposit. Eu vou penhorar, eu vou deixar esse relógio, I'm vou going to deixar give this as a isso tem deposit. muito valor para mim. This is so much worthy Eu for não me. posso perder isso. I can't lose Mas this. eu vou dar isso aqui como garantia de que eu vou voltar. But I'm going to leave this as a guarantee that I'm going to come back. O Espírito Santo é a garantia que Cristo vai The voltar. Holy Spirit is the guarantee that Christ will come O back. Espírito Santo é a garantia que ele vai The voltar. Holy Spirit is the guarantee that He's going to come Ele é back. o selo do penhor, He's the irmão. seal of the deposit. Ele é a herança, ele é o He's the selo da nossa inheritance. herança. He's the seal of É inheritance. impossível herdar sem o Espírito Santo. It's impossible to inherit É without the Holy impossível Spirit. acessar a herança It's sem o Espírito impossible Santo. to access the inheritance without the É Holy Spirit. impossível entrar na eternidade It's sem o impossible Espírito to Santo. enter eternity without the Holy Ele Spirit. é o selo. This is the seal. Assim como você precisa de um selo no passaporte para Just entrar na like you América, need a seal on your passport to enter America, você precisa de um selo no seu coração you need a seal in your heart para entrar na eternidade. to enter eternity. Sem selo, Without seal, você chega em Miami, you get to Miami, você não entra. you don't enter.
Para entrar na América sem selo, tem que entrar pelo México. To enter in America without a seal, you have to go through Mexico. E tá arriscado ser mandado embora a qualquer hora. And then you are, maybe you're going to have Mas to leave. na eternidade não tem fronteira, irmão. But in eternity, there's no barriers, Não tem no outra walls. forma de entrar, There's no way to enter. senão com o selo No other way to enter than with the seal do teu coração. on your heart. E o nome dele é Espírito Santo. And who knows the address of the Holy Jesus Spirit? disse, eu vou, Jesus said, I will go, mas eu deixo um penhor. but I will leave the deposit. Eu prometo que eu vou voltar. I promise that I will come back. E a prova que eu vou voltar, eu deixo o meu espírito com vocês. And the proof that I'm coming back, I leave my Eu spirit with deixo o meu you. espírito com vocês. I leave my spirit with you. Ele é o selo. He's the seal. Ele é a garantia, He's the Eduardo. guarantee. É a garantia que eu vou It's voltar. a guarantee that I'm going to come back. É por isso, irmão, que é o That's why, Espírito e a noiva que brother, dizem vem. That's why it's the Holy Spirit, the bride that É say a come. parceria com o The Espírito partnership with the que me Spirit dá o direito de clamar. that gives me the right to Maranatha, cry out, ora vem. Maranatha, He comes. Eu só posso gritar I can Maranatha only say Maranatha se for com o Espírito Santo. if it's with the Holy Spirit. Eu só posso chamar pelo noivo I can only cry se for the for pelo groom Espírito Santo. if it's with the Holy Spirit. 1 Coríntios 12, 1 Corinthians 12:3. verso 3. 12:3. 12:3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que é que Paulo está ensinando? What is Paul teaching? Só há autoridade para chamar pelo nome de Jesus, You can only have authority to cry out to the name of Jesus pelo Espírito Santo. through the Spirit, Holy Spirit. Sem ele vai ser anátema. Without Him will mean nothing. Sem ele não vai ter nenhum resultado. Without Him there will be no results. Por isso eu te convido, fica de pé comigo. That's why I want to invite you to stand with me. Vamos adorar o Espírito Let's Santo. worship the Holy Spirit. Você só pode dizer You can Senhor only Jesus say, Lord Jesus, se for pelo Espírito if Santo. it's through the Holy Spirit. Vamos adorar. Let's worship.